é cérebro, comportamento e emoções. E para tratar desse tema muito importante, está conosco aqui a nossa professora Márcia Cerebino, que está chegando, está conosco neste momento. Vamos recebê-la. Boa noite, professora. Tudo bem com a senhora? Boa noite. Tudo bem. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Boa noite aos alunos presentes nessa live e a todos que estão nos assistindo. Ok, professora, muito obrigado, seja bem-vinda. Também está conosco, que é aluna do 4º semestre de Psicologia, a Elga. Boa noite, Elga, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar com vocês para falar de um assunto tão importante quanto esse. Bacana, Elga, seja bem-vinda. Está conosco também a Ivone. Olá, Ivone, boa noite, como que você está? A Ivone também é aluna do 4º semestre de Psicologia. Seja bem-vinda, Ivone. Boa noite a todos os meus colegas, prazer em revê-los. Quero também cumprimentar a todos que estão nos assistindo nessa noite para debatermos um assunto que tem nos afligido nesse momento. Ok, seja bem-vindo. Está conosco também a Ananda, que também é aluna do 4º semestre em Psicologia. Seja bem-vinda, Ananda. Olá, boa noite. É um prazer estar com vocês. Boa noite. Pessoal, vocês que estão nos acompanhando, vocês que estão nos assistindo, esse aqui é o projeto Cérebro, Comportamento e Emoções. É um projeto que nasceu numa conversa, numa sala de aula com a professora Márcia Cerebino, e aí esse projeto saiu do papel e veio para a prática. Então, vocês que estão nos assistindo, sejam bem-vindos, compartilhe essa live, por quê? Porque o tema é extremamente importante, é violência doméstica na pandemia, tá? E hoje nós estamos no mês de agosto, que é o mês Lilás, tá? Que trabalha contra a violência doméstica. Então, está conosco hoje, já vou apresentar para vocês a professora Márcia, para dar continuidade. A professora Márcia Cerebino, ela é mestre em saúde, especialista em neuropsicologia, professora na graduação em Direito, Psicologia, Odontologia, dá aula de pós-graduação e outras coisas que ela mesma pode falar para vocês agora, porque ela já vai entrar falando sobre, já no tema nosso, que é, e esse é o tema da professora, o que é agressividade e o que é violência. Professora, fique à vontade. Pois é, vamos diferenciar um pouquinho agressividade de violência. A agressividade faz parte do nosso processo psíquico. Não significa que ser agressivo, eu posso ter alguns comportamentos e manifestá-lo de diversas formas. Astúcia, desprezo, presunção. Eu posso me manifestar agressivamente com alguns comportamentos. Então, existe essa questão inserida no contexto cérebro. Somos agressivos. O animal reage à agressividade. Nós também. Nós carregamos esse lado animal. É sempre isso que eu digo para vocês. O que é que acontece? A repetitividade dos sintomas que pode levar a um comportamento violento. O não saber lidar com a agressividade é que vai provocar a violência. Mas existe, por exemplo, melhor forma de a gente explicitar a agressividade sem violência é uma atividade esportiva.
é o esporte. Ali você consegue descarregar uma série de questões quando o copo de água enche demais, e ele vai derramar. Então, antes que ele derrame, a gente consiga transportar isso para algo, tipo para um esporte. Por isso que é muito indicado a atividade esportiva para alívio desse copo de água cheio. Se aprendermos a lidar e a equilibrar a agressividade, nós vamos conseguir refinar o comportamento violento. Eu costumo dizer, é um refinamento do espírito, aprender a lidar com esse contexto agressivo que nós temos, carregamos. Professora, então quer dizer que cada um de nós temos um lado animalesco dentro de nós. Sim. Não me falha a memória agora, tem um autor da psicologia mesmo, ele tem um livro vermelho, um livro proibido, né? Não me falha, que foi por muito tempo ocultado esse livro, e eu vou lembrar o nome do autor agora, e ele fala justamente desse lado animalesco que nós temos dentro de nós, e ele até falava que se nós encontrarmos os nossos demônios, nós precisamos nos dar muito bem com ele. Conseguimos lidar, né? Veja bem, é milenária essa questão da agressividade, né? Freud já colocava essa questão. Se nós formos nos reportar à psicanálise, no mal das civilizações, uma série de questões aí envolvidas nesse sentido. E aí houveram algumas modificações. Vem a neurociência para explicar muito essa questão do comportamento violento, né? Muito da agressividade. Sabemos que existe a região pré-frontal que é responsável pelo controle das emoções, da agressividade. Uma lesão em determinada região do cérebro, nessa região pré-frontal, ocasiona comportamentos violentos. Então, a partir dessa questão, existe o livro, esse livro é o Erro de Descartes, que mostra o caso de Phineas Gage. Então, é muito importante a gente saber, ter o conhecimento de que regiões cerebrais são responsáveis tanto por comportamentos agressivos como violentos. Agora, se eu conseguir lidar com a agressividade, que ela pode gerar fatores endógenos, internos e externos, e pode me ocasionar uma série de questões ansiógenas, se eu conseguir lidar com isso, esse comportamento provavelmente não vai virar violento. Quer ver um exemplo? A automutilação. O que é automutilação? É uma agressão a si próprio. É porque a pessoa não consegue lidar emocionalmente com algumas questões. Ela não projeta para o outro, ela se automutila. Imagine a angústia que essa pessoa está sentindo. Compreender esses aspectos é que nos faz não ter comportamentos inadequados. Não necessariamente a violência, mas em qualquer sentido. A repetitividade dos sintomas é que vai levar a algo patológico. E a violência é uma delas. Ser agressivo e conseguir lidar com isso se faz necessário para que a violência não aconteça. Ok, professora, que interessante. Pessoal, vocês que estão chegando agora, nós estamos aqui num bate-papo muito bacana hoje. Tá?
vamos falar sobre violência doméstica no período da pandemia, e com certeza não vai ser só no período da pandemia. Vamos falar sobre esse assunto bem abrangente mesmo. Então está conosco a professora Márcia, a Elga, a Nanda, que é aluna, e a Ivone. Você que está conosco, fique, compartilhe, porque você vai receber muitas informações nesta live. Professora, a senhora quer acrescentar mais algo a respeito do tema? Pois é, você disse, nessa época de pandemia, que é o título aí do nosso, é o tema. O que aconteceu na pandemia? As pessoas ficaram mais em casa, né? O marido com a esposa junto mais aos filhos, tendo que acompanhar uma série de questões educativas. Olha, a proximidade, como pode gerar uma série de comportamentos. E acredito que a Elga vai colocar sobre isso, né? Essa questão da proximidade, o que ela provoca. E eu não conseguia lidar com isso. Ok. Muito bom. Professor, então nós podemos passar para a Elga, né, para que a Elga possa já falar um pouco sobre isso, e a professora vai estar aqui conosco para nos auxiliar. Então, está aqui a Elga, e a Elga vai estar tratando sobre esse assunto, o que é violência intrafamiliar. Elga, seja bem-vinda, fique à vontade, tá bom? Obrigada. Então, a violência intrafamiliar, ela é toda aquela ação, toda aquela omissão que ocorre dentro de casa, onde prejudica o bem-estar da esposa, dos filhos, dos membros da família. E ela pode ocorrer dentro de casa, como pode ocorrer na rua, causada também por um membro da família, por isso o nome intrafamiliar. E a violência, ela tem vários tipos. Tem a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência sexual. E, infelizmente, todos esses tipos de violência vão atingir desde criança até os adultos e até os idosos. A violência física, ao contrário do que a gente pensa, ela é o último estágio da violência. Começa sempre já assim, o casal vai se desentendendo, vão ficando nervosos, geralmente o agressor é o marido. Eu vou falar um pouco mais da violência sofrida pelas mulheres, até que chega no ponto da agressão, que é onde culmina com a violência. E a violência física o que é? É quando alguém quer causar dano ao outro por meio da força. A violência psicológica, ela vai causar o dano na nossa autoestima, na nossa identidade, no nosso desenvolvimento enquanto pessoas, porque o outro menospreza você acha que você não é nada, né? Ele te abala tanto que você não tem forças nem para reagir. Você acha que você é incapaz, que você está, assim, anulada, né? E a negligência também é outro tipo de violência. O que é a negligência? É a omissão de responsabilidade. É quando em casa temos, por exemplo, crianças, alguma pessoa doente, algum idoso, e os mais novos que têm saúde, não cuidam daquela pessoa, se omitem, negligenciam os cuidados com ela. Isso também é um tipo de violência. E a violência sexual, que é a que a gente mais, né, fica abalado, né, porque é horrível, né, que é quando uma ação na qual a pessoa faça com que o outro obriga a ter, assim, uma realização de práticas sexuais contra a vontade da pessoa. Então, todos esses tipos de violência não tem classe social, não tem idade, não tem religião, afeta a todos nós. A violência, ela segue ciclos, Rogério. Certo. E eu pesquisei um artigo de uma psicóloga chamada Lenore Walker, onde ela vai dizer para nós o ciclo da violência. E ela diz assim, que o ciclo começa primeiro com a lua de mel. Ou seja, o casal tem ali carinho, paixão, promessas, tem liberdade. Passou essa fase, entra a fase da tensão. O que seria? É a fase onde começam insultos,
humilhações, gritos, ameaças, o isolamento do outro, às vezes não pode ver a família, não pode ver os amigos, a pessoa fica trancada em casa, né? Até que culmina com a agressão física, que se dá através de empurrão, beliscão, puxão de cabelo, sufocamento, joga um objeto na mulher, né? E o espancamento. Essa é a pior fase. A fase 1, ela se caracteriza pelo aumento da tensão entre o casal. O agressor, ele fica mais irritado, ele se mostra muito estressado, ele culpa a companheira por todos os problemas dele. E nesse período da pandemia, nós sabemos que muitas pessoas perderam seus empregos, estão ficando mais em casa, como diz a professora, convivendo mais os filhos, a esposa, o marido, aquela casa cheia que antes não era assim. Então, o estresse que surge, ele é muito alto. A fase 2, e nessa fase 1, só para concluir, a gente observa mais a violência psicológica e a moral. Já na fase 2, é o ápice da violência, é quando o agressor explode mesmo e toda aquela tensão gerada por vários dias ali se materializa em forma de violência física. É geralmente nessa fase que as mulheres buscam a delegacia e vão denunciar. Mas também, infelizmente, é geralmente nessa fase que muitas vêm a óbito. Elas não conseguem nem se livrar. E a fase posterior, que nós chamamos a terceira fase, ela é quando aquela explosão que o agressor teve, ele se arrepende. Ele faz 1000 promessas, ele diz para a companheira que aquilo nunca mais vai se repetir. Ele promete que ele vai mudar, ele se torna assim, muito amoroso, muito gentil, e ela, por medo, por culpa, por N motivos, como filhos, às vezes ela é dependente financeira, e temos também um componente que é a dependência emocional, que ela é muito grande. A gente não diz, não é amor, é uma dependência mesmo emocional. E aí a companheira acaba, às vezes, voltando para esse marido, e aí repete novamente o ciclo. Ok. O El, só uma situação, deixa eu só ver uma questão com você. Esta questão, para quem está nos ouvindo, nos acompanhando, é muito importante, até esse assunto que você está abordando aí, a questão da violência intrafamiliar, né, como que ela acontece, o ciclo da violência, você falou o tipo da violência, né, você já comentou, mas agora nós estamos vivendo nos últimos dias uma situação bem triste, que é a questão daquela menina que foi violentada, estuprada pelo tio desde os 6 anos de idade. Ele estava com 10 anos, 4 anos diretos sendo violentada pelo tio, e ela se engravidou. Foi um momento muito polêmico, né? Algumas pessoas se posicionaram contra o médico, foi muito polêmico, está sendo muito polêmico. Que cada um de nós aqui tem a sua opinião referente a esse assunto. Quando a Elga fala de violência na família, ele está falando desse tipo de situação, né? Que é o tio, às vezes é o pai, o irmão, tá? Então, os tipos de violência que ela está abordando é muito interessante, a violência física, a violência psicológica. Olha o drama que aquela menina está vivendo. Nossa, que ela está vivendo todos os tipos de violência. E sem contar depois a parte psicológica, né, que fica afetado. Geralmente, na minha pesquisa, né, fala assim que tem muitos pesadelos repetitivos, muita ansiedade para uma pessoa que sofre esse tipo de violência. Ela se culpa, ela tem vergonha, ela se sente com raiva, ela tem quadros de fobias, de ansiedade, então envolve muita coisa. Essa pessoa,
né? Essa criança que passou por isso vai precisar de muito acompanhamento e por muito tempo para ela conseguir recuperar um pouco de todo esse trauma. Agora, para mim, falar é fácil. Olha aqui, pessoal, vocês que estão nos acompanhando, faça a sua pergunta. Pode compartilhar essa live, faça a sua pergunta. Olha o que a Elga está trazendo. Olha o que aquela menina vai sofrer. Todos esses traumas e esses transtornos. A Ivone quer participar? Ivone, fique à vontade. Sim, um minutinho. Eu quero fazer parte dessa conversa, dessa menina, que nesta semana deixou o Brasil chocado, né, com toda, né, assim, toda essa explosão de revolta da sociedade, de uma forma geral, porque, assim, na verdade, ocorre esse tipo de violência todos os dias. São muitos casos de meninas de 10 anos a 14 anos serem violentadas e ser praticado os abortos também, com consentimento da família. Só que no caso dela, houve uma explosão de ódio, foi colocado onde ela estava, né, saiu na mídia e chocou a sociedade de uma forma geral. Mas isso ocorre diariamente, esses tipos de abuso, de estupros, e também os abortos, que são legais, quando ele é menor e incapaz, ele tem a proteção da justiça. E foi o que foi consentido, a justiça consentiu que ela fizesse um aborto, que são 3 casos que as crianças podem fazer os abortos, que é consentido pela justiça no Brasil hoje. Casos de anencefalia, casos de crianças menores, e no caso da mãe correr risco de vida. Então, esses 3 casos a justiça permitem o aborto. Isso aí sempre existiu, só que a sociedade desconhece dessas práticas, desconhece do abuso que ocorre, são várias crianças por dia, milhares. Só que ela teve uma repercussão muito grande, porque hoje as pessoas estão em casa, estão acompanhando, estão na mídia 24 horas. E essa menina vai ter que mudar, depois que foi ventilado o nome dela, a casa dela, a mãe dela, a família foram ameaçadas, porque se ela fizesse o aborto, a família foi ameaçada, e descobriram o endereço, quem é ela, quem é a família, e a justiça agora, essa semana, hoje, vai mudar o nome dessa menina, ela vai mudar de cidade, ela vai mudar a identidade, para não ser tanto afetada ela e a família. Então, isso me choca muito, porque houve uma questão até ideológica aí, né? Na porta do hospital. Então, é bem complicado quando a gente não tem como julgar isso, porque é uma questão de vida, de proteção a essa menina. Ok. Olha só o que a Ivone está falando, ela está trazendo alguns detalhes para nós, talvez que vocês já estão sabendo, mas a Ivone está trazendo alguns detalhes deste caso, tá? Que a menina vai ter que trocar de nome, trocar de endereço. Gente, que é isso? O que está acontecendo? A vítima, aquela que sofreu abuso, agora é tratada como, né? Tá vendo? Ela é como se ela fosse a culpada de toda a situação, uma criança indefesa. Professora, a senhora quer abordar alguma coisa? Porque tem uma pergunta aqui, já vou passar para vocês. A professora vai falar das emoções dessa menina, né, professora? Pois é. Vai ficar caracterizado o que nessa criança? Uma síndrome pós-traumática, né? O que ela viveu foi uma guerra. Olha como ela foi colocada até como criminosa. Olha a justiça no meio disso. Então, vocês imaginem quanto isso vai refletir nessa criança, nessa família, né? Agora, o tio, o que é que levou? Qual é a manifestação para ele chegar a violentar uma criança de 6 anos?
e ameaçar o tempo todo, né? Se ela contasse alguma coisa, ele lidou com a ingenuidade. Olha, esse sim é criminoso, né? Perfeitamente. Este é criminoso. Este é criminoso. Ok, ainda nós estamos contigo, Elga. Tem uma pergunta aqui, da Marta Favati, eu acho que é isso mesmo, tá? Eu vou passar para vocês aqui a pergunta dela. Isto. E ela fala assim, gostaria de saber se a violência psicológica pode ser identificada nas regiões do cérebro. Professora, é contigo. Sim, a violência está na região pré-frontal, no cérebro, como eu falei do caso de Phineas Gage, e também está na região inferior. Quando a repetitividade dos sintomas agressivos acontece, que é aquele nosso lado animal, onde não existe essa qualificação espiritual, isso acaba se exacerbando de uma forma onde nós lidamos com essa região inferior e não lembramos lá a nível superior que nós podemos raciocinar, pensar, refletir em cima do conhecimento do porquê que eu estou agressivo, por que eu estou agindo dessa forma, o que é que está me incomodando. Conhecer a emoção faz com que você reverta muitos contextos. Mas, para isso, a importância do processo terapêutico, do conhecimento interno, de você se achar no meio de um mar de emoções, que no dia a dia nós vivemos. Né? Ok. Raiva, amor, estão presentes. Então, Marta, olha aí, regiões do cérebro referentes à questão da violência inferior, chegando ao nível límbico, que a gente sabe que tem a ver com as nossas emoções, e principalmente a região pré-frontal. Ok. Aí, Marta, está aí, obrigado pela sua participação, aí está a resposta, tá bom? Se você tiver uma outra pergunta, possa fazer. Quem está nos acompanhando aí pode fazer sua pergunta também, tá? Fique à vontade aí para estar fazendo a sua pergunta. Elga, então você falou sobre a violência intrafamiliar, também os tipos de violência e o ciclo da violência, né? Você tem algo mais a acrescentar? Fique à vontade. Sim, eu peguei alguns dados desse momento de pandemia, onde houve, né, um aumento exponencial da violência doméstica, principalmente contra a mulher, né? E ela se deu aqui: perda ou diminuição da renda familiar, a sobrecarga de tarefas, porque aí é casa, filhos, marido, esposa, todo mundo convivendo muito mais horas, o que antes não acontecia. Cada um tinha o seu trabalho, cada um, as crianças para a escola, o marido para o trabalho, a esposa para o trabalho, e hoje estão tendo muitas horas de convívio, e não é fácil, né? Tem famílias que sim, que se dão bem, que são famílias mais unidas, mas tem famílias que têm que aprender, né, a ter esse respeito, aprender a conviver, né? Também houve um aumento de bebidas alcoólicas, que também, infelizmente, é um componente que agrava essa violência. E outro fator é o isolamento, né, dos familiares, dos amigos. Então, tem pessoas que não conseguem levar isso numa boa, com tranquilidade, né? Realmente, eles ficam muito afetados, ficam muito estressados, e é onde explode toda essa violência. E a maior vítima é a mulher, né? Isso que eu acabei de falar agora ocorreu em todos os países, tá? No nosso mundo, nesse momento de pandemia. E eu peguei aqui no Brasil dados do Rio Grande do Norte, que foi o que mais me chocou. Entre 12 de março e 18 de março, houve um aumento de 258%
nos casos da violência doméstica em relação ao mesmo período do ano passado. Foi o lugar onde mais teve aumento da violência doméstica. No Rio Grande? Rio Grande do Norte. Nossa! Eu também fiquei bem chocada com a quantidade, né? O aumento foi expressivo. Muito, muito. E em poucos dias, né? Assim, foram pegos 6 dias, né? Nessa pesquisa. E depois, Rio de Janeiro, que desde o início da pandemia teve um aumento de 50% também em agressão contra a mulher, em medidas, quando elas pedem medidas protetivas, né? Também esse aumento. E em São Paulo, os dados são de fevereiro a março de 2020, houve um aumento de quase 30% nas medidas protetivas de urgência e 51% de prisões em flagrante do agressor do marido em relação também ao mesmo período do ano passado. Porém, é interessante que os registros de boletim de ocorrência e aqueles que pedem medida protetiva diminuíram. E, ao mesmo tempo, onde a polícia está atuando mais, não param as ocorrências. Mas o que está acontecendo? Uma subnotificação. Eles não estão indo fazer a queixa. Liga para a polícia vai e depois ninguém faz queixa. Pelo que eu peguei nesse artigo, é uma coisa, né? Ao mesmo tempo que está aumentando, mas os dados ali de IBO diminuíram, o que não é verdade, né? Porque a violência realmente está aí, comprovado que aumentou. Comprovado, é verdade. O Elga, assim, professora, Ananda, a Ivone, vocês, claro que vocês sabem, né? Todos nós sabemos que estamos no mês de agosto, no mês lilás, né, o mês do combate à violência doméstica, a violência contra as mulheres. Eu quero aqui, dentro dessa fala aí da Elga, desse levantamento, dessas informações tão pertinente, tão importante, eu quero citar aqui a doutora Jete, a Fátima Scalabrin, a doutora Jete é advogada, a Fátima é psicóloga, e elas têm um trabalho aí na Maria da Penha, muito bacana, inclusive elas me convidaram para estar agora fazendo uma live com elas. E hoje eu recebi uma informação, até passei para vocês, e eu queria, sim, professora e nossos convidados, só permitir que eu passe essa informação, por causa desses dados que foram levantados pela nossa colega, de que 45% das mulheres que sofrem violências domésticas são cristãs, silenciadas pelo machismo. Gente, eu achei isso um absurdo, nas igrejas. Então, quer dizer que nós precisamos falar mais sobre o acolhimento dessas mulheres que são vítimas de violência, né? E o que me entristece é que aonde que era para elas serem orientadas, acolhidas, amadas, né? Não que não seja, mas serem orientadas, protegidas, elas estão 45% dentro do âmbito religioso aí cristão. Então eu fiquei chocado com isso. Vocês me conhecem, sabe que além de palestra, desenvolvimento humano, eu sou um pastor, né? E eu fiquei chocado com isso. Nós precisamos mudar isso. Essa live, hoje, ela está sendo muito importante no momento que nós estamos vivendo e até no mês que nós estamos vivendo. Elga, eu queria dar essa contribuição dentro dessa pesquisa que você levantou, tá? Antes de passar para a Ivone, deixa eu perguntar, você tem mais alguma pesquisa aí? Não, seriam só esses dados. Aqui, infelizmente, como eu havia citado, assim, não tem a vítima pode ser qualquer uma de nós, né? Não tem um perfil, né? Infelizmente, em qualquer lugar. Perfeitamente. Ivone, dentro desse assunto aqui, daí nós já vamos passar para você, tá? Então, você então, vou passar para você já e você já continua no seu tema, beleza? Tudo aí bem. Você já aborda aí também, tá? Pessoal, agora quem vai falar é Ivone Costa, bom, e ela vai falar sobre
a violência contra os idosos, mas antes ela vai dar a contribuição dela na fala da Elga. Fique à vontade, Ivone. Elga, minha amiga, deixa eu te perguntar, aqui em Sinop você pegou alguns dados sobre a violência contra as mulheres na delegacia, em algum órgão, alguma instituição? Você chegou a ter esses dados, conhecimentos? Como que está? Não, eu tive a oportunidade esse ano de fazer um estágio na Delegacia das Mulheres, mas eu consegui apenas ir 2 dias, porque depois houve a pandemia, e aí eu não consegui mais. Mas nesse curto período que eu fui, eu tive acesso a algumas informações, e aqui acontece muito, muito. Eu não sei te dizer em números, mas tem muitos casos. Porque aqui em Sinop também ocorre, mas só que em Sinop nós não temos uma casa de apoio para retirar essas mulheres de dentro da casa. Quando ela sofre violência, pede para a pessoa, o marido, o agressor, manter a distância, porém, ele a cerca e acaba, né, voltando com ela, retornando em casa, retirando a queixa, a denúncia, né, e agora com a Delegacia da Mulher, eu creio que essa proteção, esse acolhimento e esse cuidado com ela esteja sendo bem mais cuidada, né, esse olhar, eu creio. Ok. Espero que sim. Eu não tenho as informações e números da nossa cidade, mas infelizmente elas comentaram comigo assim que tem muitos casos, sim. Que é bem comum essa violência aqui. Verdade. Então, boa noite a todos, aqueles que estão nos acompanhando. Voltando à violência, é muito triste nesse momento a gente, né, falar, né, assim, da violência que as pessoas estão diariamente em contato com ela nas redes sociais. Quando nós abrimos as páginas, as redes sociais, de manhã eu tenho certeza que vocês, meus colegas e as pessoas que estão nos assistindo, dormem preocupados, o que será que vai ocorrer amanhã? Vou abrir as páginas na rede social procurando alguma coisa. Então, isso já se tornou uma rotina. Então, hoje nós estamos aqui reunidos para debater essa violência, porque ela também é um vírus. São 2 vírus que nós combatemos nesse momento. Só que o vírus da violência, ele é anterior à pandemia. Ele já existe há muito tempo na nossa sociedade, ele é cultural, ele é étnico, ele faz parte da história da colonização do Brasil. Nós vivemos num país machista, onde, de certa forma, a sociedade sanciona quando ela se silencia, quando ela omite esse silêncio, porque é um problema do vizinho. Eu não vou me meter nisso, mas hoje, graças às políticas públicas, graças às delegacias das mulheres, graças aos profissionais, agentes de saúde, a assistência social, os CREAS, então nós temos a Defensoria, o Ministério Público, que acolhe todos os tipos de violência, coloca, inclusive, nesse momento de pandemia, temos a rede online para denúncia, essas mulheres só digitar, tem vários momentos que ela pode digitar. Aí temos a dificuldade daquela que não tem internet, mas ela pode digitar o número, ela pode falar direto do WhatsApp com um número específico para qualquer órgão desses que está disponível. Então, essas mulheres que sofrem violência, elas estão tendo esse acolhimento nesse momento no Brasil, esse olhar da rede de mulheres, que existe essa rede em todo o Brasil, para que tenha esse acolhimento. Então, hoje nós combatemos 2 vírus, esse vírus que nós achávamos que seria a curto prazo, porém nós nos deparamos que ele está sendo a longo prazo, né, professora? Está sendo a longo prazo e não temos nada para terminar, para não sair essa vacina. Porém a gente tem que estar discutindo esse tema e informando a população, Rogério, né? Nós temos que estar informando, ela tem que buscar ajuda, porque nós sabemos que a maioria dessas pessoas que sofrem as violências, os maus tratos, elas estão em perigo. Você quer falar alguma coisa?
Professora? Com isso, posso falar um pouquinho, contribuir um pouquinho? Com isso, nós estamos trabalhando prevenção, né? Vamos prevenir. Acrescentando uma questão, uma reportagem que eu vi outro dia, com relação a isso que você colocou, Ivone, depois a mulher não ter tanta proteção, né? Eu vi uma questão de viaturas, né, exclusivas para a Lei Maria da Penha. Né? Um projeto aí que está acontecendo em Sinop, bastante interessante. Tá? Viaturas exclusivas para... Me chamou a atenção. A polícia também teve um estado que esses dias, semana passada, ela chegou com várias viaturas e recolheu mais de 15 agressores. Eu achei aquilo um espetáculo, assim, sabe? De parabéns mesmo. Então, nós temos, sim, pessoas envolvidas, pessoas preocupadas com todos os tipos de violência, porque nós temos a violência doméstica, nós temos a violência ao idoso, que é o tema que eu vou abordar nesse momento, que hoje nós temos um país já de idoso velho, que a maioria da população é o 5º maior do mundo, somos 30 milhões de idosos, então nós temos mais idosos do que jovens, e essa população, o que a gente faz com essa população? Que é vulnerável, é uma população que nós estamos fazendo 2 discursos. Antes da pandemia, era um contexto. Pai, mãe, você tem que exercitar, você tem que caminhar, você tem que dançar, você tem que ir ao clube, fazer lazer, né, interagir com as pessoas. E hoje, de repente, na pandemia, nós falamos, não, você não pode mais. Você está confinado, papai, você não pode, agora você não pode caminhar, você não pode dançar. Tudo que você fazia, você não pode mais, sabe por quê? Porque você, papai, é vulnerável, porque você tem problema cardiovasculares, você tem problema de memória, você tem algumas doenças que daí você se torna vulnerável, e nós precisamos protegê-lo. E aí ele não entende isso, ele acha que isso também é uma agressão a ele, né? Então fica muito difícil para nós que temos os nossos pais idosos, como eu tenho, meu pai de 80, minha mãe também, como, né, várias pessoas aí que estão nos assistindo. Aqui em Sinop, por exemplo, nós tínhamos o clube, que eles se encontravam toda semana, e aí fechou tudo. E a notícia que eu tenho em Sinop, que eu estive fazendo algumas conversas, que temos idosos se suicidando, temos idosos morrendo de depressão, estão ansiosos, então é um problema seríssimo, e nós temos que nos mobilizar para acolher essas pessoas, para fazer visita para essas pessoas. Ivone, Rogério, defina para mim violência contra os idosos. Violência contra os idosos, nós temos vários tipos de violência. As pessoas talvez estão nos acompanhando, mas querem saber, está aqui escrevendo violência contra os idosos. A violência contra os idosos, nós temos vários tipos, assim como a mulher. Nós temos a violência emocional, que é a psicológica, quando nós agredimos, né, esses idosos, eles se sentem abandonados, é o abandono afetivo, né, que eles se sentem desprotegidos, é aquele abandono do neto, aquele abandono do filho, que não visita o seu pai, que não liga para ele, porque antes da pandemia, muitos idosos já viviam abandonados, aqueles idosos que moram sozinhos, porque nós temos 3 diferentes tipos de convivência dos idosos. Nós temos aqueles idosos que moram sozinhos, nós temos aqueles idosos que moram em instituições, que estão em lares, e nós temos os idosos que moram com a família. Então, são 3 momentos diferentes, são 3 tipos de tratamento diferentes, porque aquele que mora sozinho, às vezes já era sozinho antes da pandemia, e com a pandemia, tem filhos que não ligam para o pai, que já não visitava,
e que não vai ligar para o pai, que não vai ver como ele está, como está a medicação dele, se ele está precisando de alimentação, se ele está precisando de médico, como está o coração dele, como está a alma dele, como está esse pai, essa parte afetiva, do carinho, do aconchego. Só um momentinho. Pessoal, o Ivone está deixando bem claro agora a questão do abandono afetivo, tá? Está ficando bem claro aí, na fala dela, o abandono afetivo, né, que é a falta de carinho, a falta da ternura, da procura do pai, que seria aí, eu acho que está dentro da sua fala ainda, que é o abandono afetivo, né? E isso, então, Ivone, isso caracteriza como uma violência, esse abandono efetivo, a característica como uma violência? Isso é uma violência, cabe denúncias ao Ministério Público, cabe denúncia ao Ministério Público, à Defensoria Pública, cabe denúncia, esse abandono afetivo seria danos morais. Aí nós temos o outro tipo de violência, que é a violência, que é a negligência. O que é a negligência? É a falta de alimentação, é a falta de remédio, é a falta do cuidado de ver se ele está precisando de alguma coisa. Temos o abandono patrimonial, né? A violência patrimonial, essa é muito grave. Essa aí cabe detenção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Tá, não é segredo de ninguém, tá? Mas todos nós sabemos que você é ex-primeira-dama do município. Isso. Não é segredo de ninguém. Tá? Você, como ex-primeira-dama do município, e foi da assistência social, claro, atuou, fez o seu trabalho. No seu período, na sua época, e agora, o município, olha só o que você está nos trazendo. Uma fala bem pertinente, bem provocativa, tá? Bem provocativa, pertinente, provocativo. Por quê? Porque você trouxe um dado importante. Quantos milhões aí de idosos já tem? Nós estamos caminhando para lá, o nosso rumo. E o que o município será? O que o município faz para acolher? Porque gostoso seria se nós tivéssemos um trabalho, né, professora, de orientação para o não abandono afetivo, para que não acontecesse isso. Mas é difícil. Ivone, como que trabalharia isso no município? Sei lá, fala aí para mim um pouquinho, só para entender. E o município tem como cuidar, acolher? Você que é uma pessoa bem inteirada nesse assunto. Então, hoje nós temos políticas públicas, alguns projetos e ações, que é o PAIF, né, que é Programa de Atendimento às Famílias, que elas ocorrem dentro dos territórios, que são os CRAS. E nos CRAS ocorrem grupos de crianças, de adolescentes e de mulheres e de idosos, justamente para dar esse acolhimento, essa proteção, onde existe uma equipe de profissionais, de assistentes sociais, inclusive de psicólogos, justamente para esse acolhimento, esse afeto, de orientar, de informar e de protegê-lo. Porém, com a pandemia, nada está ocorrendo. Por isso que está acontecendo suicídios, depressão, ansiedade, muitos idosos estão morrendo, porque ele parou totalmente, e essas políticas públicas direcionadas a eles não estão ocorrendo, de uma certa forma, no Brasil todo. Mas podemos trabalhar de outras formas, utilizar outras ferramentas, utilizar os nossos universitários, agentes de saúde, né? Nós temos toda uma equipe de profissionais que podemos estar dando esse acolhimento aos idosos, podemos estar cuidando deles, porque realmente a informação que eu tenho é que Sinop, de repente outros municípios podem estar passando por esse momento tão cruel de sofrimento. Porque nós, enquanto mulheres, jovens ainda, os próprios jovens, nós estamos deprimidos, nós estamos preocupados com o nosso futuro, nós não temos perspectivas do amanhã. Hoje nós falamos assim,
se eu sobreviver a essa pandemia, se eu não morrer, tá tudo bem, o resto para mim não importa mais. Então de repente as pessoas se fecharam numa bolha e estão preocupadas com você mesma. E não é assim. Nós precisamos acolher essas mulheres. Estupro, violência sexual em Sinop está alarmante, também tem conhecimento disso. Nós estamos falando do mundo lá fora, do Brasil, de outros lugares do Brasil, mas isso está ocorrendo no Brasil inteiro. E aqui também ocorre a violência. Então, nós precisamos nos unir, Rogério, quanto estudantes universitários, temos milhares de universitários, para ajudar, porque o Estado, segundo a Constituição, o ECA, o Estado, a sociedade, tudo é responsável. Porque quando nós não acolhemos essas pessoas que estão sofrendo, porque se nós somos jovens, estamos sofrendo, imagina o emocional dessas pessoas. Então, eu sinto-me culpada, também me sinto omissa de não estar fazendo nada. Porque sabendo tendo essas informações, a gente se sente culpada e omissa por não poder fazer nada. Né? Então, vamos fazer, né, Ivone? Vamos aproveitar a doutora Márcia, nossos colegas, vamos nos unir para desenvolver projetos, ações, porque nós possamos dar esse acolhimento, essa proteção, e saber, e outra informação muito importante também, Rogério, que em 2050 nós teremos uma população de 2 bilhões de idosos, de 2 bilhões de idosos. Isso, agora sim, nós teremos um Brasil praticamente com idosos, então nós temos que fazer o quê? Políticas públicas, desenvolver grandes projetos, e eu tenho grandes projetos para eles, através de vocês, nós vamos desenvolver, né, Rogério, enquanto estudante, enquanto ser humano, enquanto pessoa, moradora dessa cidade, nós podemos desenvolver esses grandes projetos. Perfeitamente. Olha só, pessoal, que bacana as informações que a Ivone também nos trouxe a respeito dos idosos. Essa live nossa, ela está sendo muito importante nesse período que nós estamos vivendo. E também, para falar, quando a Elga falou da Delegacia da Mulher, a Delegacia da Mulher é a Delegacia da Família, né? É contra a violência do idoso, do adolescente, então é uma proteção realmente da família. Professora, quer abordar alguma coisa dentro do tema aí, do assunto da Ivone? Elaborando um pouquinho aí como que a Ivone falou, a importância, né, de políticas públicas, né, Ivone? Sim. E essa característica da prevenção a nível da saúde mental mesmo, do idoso, independente dessa época de pandemia, porque a gente percebe que isso acontece no dia a dia, né? Lógico que nessa fase de pandemia isso se intensificou, por falta de alternativas, como você mesma disse, mas que essa live sirva para estimular e as pessoas terem a percepção do quanto esses idosos precisam de ajuda, de apoio. Então, aí tem a questão da saúde mental, como a senhora abordou, professora. A saúde mental é essa percepção que o sofrimento dessas pessoas, que elas são vulneráveis, elas são invisíveis para muitos de nós, assim, pela questão assim, da sociedade, de uma forma geral. Ela é discriminada pela própria idade, porque ela já é inútil. Nós vivemos numa sociedade capitalista, que ela valoriza a utilidade da pessoa, que ela produza patrimônio, né? Então, quando ela envelhece, e que ela se aposentou, encosta num canto, vai cuidar do neto, fica quieta, não diz nada, fica lá. Então, lógico que não é todos que tratam seus idosos assim. Mas tem pessoas que têm essa visão, né, de que não serve mais. Então, a saúde mental desse idoso que está isolado nesse momento, e que é tratado, porque isso é violência. Quando você trata, discrimina,
Existe o preconceito pela própria idade, o preconceito porque ele é doente, porque ele tem mal de Alzheimer, porque ele tem problema de memória, ele tem doença cardiovascular, então ele é um grupo totalmente de risco, essa pessoa, que tem vários problemas de saúde e que tem vários problemas de cognição, e ele precisa de médico, ele não pode ir ao hospital, aí o médico tem que fazer visita, ligar. Então, a saúde mental desse idoso, ela tende a ficar o quê? Ele vai ficar doente, ele vai entrar numa depressão, né? O risco de vida dele é maior. Então, lógico que temos famílias que amam seus idosos. Então, nesse momento, o que a gente pede? O que a gente observa? Ligue para o seu avô, pegue seu pai, vai passear com ele, leve ele para tomar um sorvete, pede para ele contar as histórias, faça uma videoconferência, ensina para ele a tecnologia, como a usar, como falar com seus amigos, que ele comprar um bom livro para ele, assinar uma Netflix, assistir um filme com ele, fazer pipoca, sabe? Isso é lindo. Eu estou falando aqui, eu fico arrepiada, porque eu amo os idosos, eu trabalhei com eles, eu tenho um carinho enorme por eles, e meu coração corta quando eu penso que tem muitos lá sofrendo e que a gente, às vezes, não pode visitar todos, não pode estar com eles. Então, eu fico arrepiada, assim, emocionada, porque esse carinho, porque um dia eles cuidaram, eles nos deram a vida, eles cuidaram de nós, renunciaram a tudo na vida para nos dar o melhor, e hoje o neto tem coragem de beliscar o avô, ele bate, espanca o avô, ele retira o cartão, ele retira tudo. Então, é muito cruel, né, professor? Então, nós precisamos essa saúde mental nesse momento. Ok, pessoal, nós estamos assim, nosso tempo já está indo adiantado, Ivone. Eu quero só fazer para passar para a Amanda. A Ivone abordou agora a respeito da saúde mental dos idosos. E ela até se emocionou ali, porque nós estamos caminhando para lá, né, Ivone? Tem que alguém cuidar de nós, né? Quem vai cuidar de nós? Porque nós temos que tratar as pessoas claro, vai e volta. Esse comportamento, porque hoje a nossa fala é sobre emoções, é sobre comportamento, e enquanto estudante de psicologia, enquanto mãe, enquanto filha, nós precisamos abordar esse assunto, informar a população de que essa empatia, né, esse cuidado. Ok. Bom, só para concluir aqui a parte da Ivone, vamos passar para a nossa colega aqui daqui a pouquinho, a Nanda, tá? Ela vai estar com a palavra daqui a pouquinho. Ivone e todos vocês que estão nos acompanhando, bom, eu sou treinador comportamental também, tá? Faço treinamento comportamental com adolescentes, agora estou lançando agora um acampamento de 3 dias para adolescentes, para treinar o comportamento dos adolescentes. Foco, metas, ações, então vai ser bacana. E eu costumo, quando eu começo a trabalhar com adolescentes, eu costumo dizer que adolescentes eles estão na fase não pertencentes, né? Eles não pertencem nem à fase adulta, nem à fase criança. Não estão nem adulto nem criança, né? Antigamente, recebia todo o mimo do pai e da mãe como criança, né? Aí eles chegam na adolescência, agora eles são cobrados para fazer algumas coisas de adultos, porém não podem ser adultos. Só que quando nós chegamos na fase de idosos, nós chegamos de novo numa fase não pertencente. Né? Então é muito bom nós pensarmos sobre isso. Nós vamos ter que ter alguém cuidando de nós, cuidando das nossas atitudes, ajudando a treinar o nosso comportamento novamente naquela fase. É muito bom esse assunto, tá bom? Muita coisa para ser dita. Eu vou passar agora para a Amanda, professora. A senhora quer falar alguma coisa ainda ou já pode passar para a Nanda? Pode passar para a Nanda. Ok, professora. Gente, muito obrigado por você estar participando, compartilhando aí o nosso trabalho, que é um trabalho muito bacana que está acontecendo hoje, de muitas informações, tá? Deixa eu achar aqui, calma aí. Violência, não sei.
Para aí, Ananda, eu lembro que eu coloquei aqui, violência e conceito, aqui. Ananda Campos, é com você, Ananda, fica à vontade agora, tá bom? Posso iniciar? Olá, pessoal. Como foi comentado anteriormente, nós estamos falando hoje sobre violência doméstica e eu vou abordar um pouco da violência doméstica com enfoque em mulheres. A Elga e a Ivone trabalharam bastante aí sobre as definições de violência, que é o que eu quero abordar um pouco. Eu acredito que durante muito tempo nós nos adaptamos a pensar que a violência ela se limita ao ato físico e sexual, e é necessário entender que a violência vai muito além disso. Então, ela pode ser patrimonial, como a Elga comentou, ela pode ser sexual e física, pode ser moral, pode ser psicológica, negligente. Então, vai muito além do ato de violentar sexualmente ou fisicamente. A partir do momento que você tenta controlar ações ou comportamentos do seu parceiro, você está sendo conivente com a violência. A partir do momento que você pressiona emocionalmente, você está sendo conivente com a violência. Então, tende muito além disso. E é muito importante isso para que a gente consiga visualizar na prática como é e não ser conivente com isso. Então, antes de dar entrada, eu gostaria também de citar um pouco sobre a Lei Maria da Penha, que acredito que a maioria já deve ter ouvido falar, né? Maria da Penha, ela teve uma grande importância nesse papel da lei que entrou em vigor no Brasil em 2006. Para quem não conhece, a Maria da Penha, ela sofreu violência doméstica e ela clamou por justiça durante 19 anos e 6 meses até ser atendida. Então foi um processo muito longo e que foi muito significativo para que hoje as pessoas possam visualizar a mulher como um papel não mais como algo fragilizado, mas a mulher empoderada, que impõe respeito, que deseja respeito, que também é capaz de obter os mesmos cargos que os homens e tudo mais. Então, a entrada da lei em vigor foi primordial para que a mulher fosse visualizada de forma diferente e contribuiu para que nós, mulheres, pudéssemos ser visualizadas de forma diferente também. Então, Maria da Penha, ela sofreu dupla tentativa de homicídio, para quem não conhece. A primeira tentativa do ex-marido, ele deu um tiro nas costas, deixando ela paraplégica, e na segunda tentativa houve o fato de que ele tentou eletrocutá-la no banho, e ainda assim ela está aí, e foi estabelecida a lei, e hoje nós, ainda bem, temos essa lei aí, temos uma maior visibilidade em relação a isso. Então, atualmente com a lei, a violência ela passa a ser vista como um crime e como responsabilidade do Estado, que até então não tinha tamanha visibilidade assim. Foi muito importante para que redes de atenção não fossem criadas e para que a mulher tivesse um apoio a mais para estar denunciando, para estar compreendendo se ela é ou não vítima dessa violência, né? O agressor passa por muitas vezes despercebido e é muito importante trabalhar isso. Antes de começarmos a live, a Égua estava contando sobre a questão de que muitas pessoas falam que a mulher gosta de apanhar, ou mas ela tá nessa relação porque ela quer. Não é assim, né? E é muito importante visualizar isso, porque existem inúmeros fatores que prendem a mulher a essa relação agressiva, desde medo de ficar sozinha, até dependência financeira, a falta de apoio, entre outras coisas. Então, são vários fatores que prendem a mulher a essa relação e que são importantes ser citados. Em questão de números, em relação à pandemia, houve um aumento enorme de casos. As denúncias tiveram um aumento de 40%, porque o agressor está ali o tempo todo convivendo com a vítima, né? É uma das principais funções uma das principais dos principais pontos que tem feito eficácia, né, diante do quarentena, em que pessoas caídas e em casa o tempo todo. Então, a mulher ela tá ali convivendo com o agressor
e o fato da denúncia ela se torna um pouco mais difícil, né? Ela não consegue denunciar porque o agressor está o tempo todo perto. Então, várias campanhas surgiram para poder diminuir esse número, que infelizmente tem aumentado significativamente, e uma delas é a Sinal Vermelho. Não sei se vocês ouviram falar, eu até fiz aqui, estão conseguindo visualizar? Aqui. Tá dando para visualizar ou não? Tá. Aí, foi? Essa é a campanha Sinal Vermelho. Ela surgiu agora. Várias farmácias foram treinadas para estar atendendo as mulheres vítimas, já que as farmácias não pararam, né, na pandemia, estabelecimentos com itens básicos e ficaram abertas, então todas as farmácias foram treinadas para estar recebendo essas mulheres. A Sinal Vermelho surgiu agora e ainda bem tem feito efeito, né? Os números são significativos e, portanto, houve a necessidade de criar uma campanha com rápida eficácia. Assim que você chega na farmácia, a vítima de agressão, ela mostra o sinal, o farmacêutico já entende e já sabe como providenciar ajuda. Então, foi bem interessante e bem importante trabalhar essa proposta agora, nessa época de pandemia. Diante disso, eu tive procurando alguns dados mais a fundo e eu verifiquei que a cada 4 minutos uma mulher sofre tentativa de espancamento, e esse número é um número muito alto, porque se a gente parar para calcular, mais de 1 milhão de mulheres sofrem espancamentos durante o ano, que é um número altíssimo. E a gente não está falando só de números, né? Nós estamos falando de mulheres, de pessoas, de filhas, de netas, de mães, e que precisam de apoio. Não só por parte do Estado que seja, mas de um olhar também nós ali que estamos convivendo, né? É difícil de identificar, mas é possível, né? O grito de socorro, ele é visível, ele é perceptível se você se atenta a visualizar. Então, é muito importante trabalhar isso. E eu verifiquei também alguns dados em questão da violência, em questão da vítima. Então, a vítima que está ali sofrendo a agressão, ela tenta minimizar o abuso, né? E ela tenta ajudar o agressor a princípio. Por quê? Porque ela quer verificar mudança no agressor, né? Então, por isso que esse ato de busca por ajuda é muito mais demorado. Ela tem que ajudar o agressor de início. Só depois de um tempo que ela consegue visualizar que o relacionamento é de fato abusivo, que existe essa violência, que ela precisa de ajuda, porque até então ela está fragilizada emocionalmente, então existe uma diminuição da autoconfiança, da autoestima, e tudo isso afeta diretamente na busca por ajuda, porque a vítima, ela se fragiliza e ela acredita em tudo que o agressor diz, então ela está ali submetida ao que ele diz. Existem números que oferecem ajuda, 190, polícia tenta receber, 180, que é próprio e objetivo para as denúncias de violência, e existe também, não sei se vocês já ouviram falar, 188, que é o CVV, o Conselho de Valorização da Vida, que eu acho interessante citar, porque a maioria das mulheres que vivem relações abusivas, elas não têm um apoio emocional, e um apoio emocional nesse momento é muito importante. Então, o CVV, ele está ali para prestar apoio emocional, e seria um número indicado também para buscar ajuda. Em relação a isso, eu gostaria de comentar também que... Oi? CVV. Rogério, ia falar alguma coisa? Eu só ia colocar aqui, CVV, né? Isso. CVV. Então, eu pesquisei também um dado ali da ONU, não sei se vocês já ouviram alguma coisa relacionada a isso, mas existe um dado da ONU, uma pesquisa que foi realizada, e consta que de 7 de cada 10 mulheres, se não sofreram, vão sofrer algum tipo de violência, o que é
péssimo pensar, porque você conviver com essa ideia de que se você não sofrer, você vai sofrer, isso não, né, não devia ser algo que pressionasse, mas infelizmente é algo existente, é um número existente, e é muito importante, inclusive, essa roda de conversa que nós estamos fazendo, porque a partir do momento que você fala sobre, as pessoas se conscientizam e ajudam nessa luta aí que é muito importante, e passam a visualizar, né, como é de fato na prática. A gente tem uma explicação muito rasa sobre esse lado teórico, né? Então a gente precisa visualizar o ato na prática para entender melhor. E é muito importante estar falando sobre isso para que as pessoas compreendam e saibam como recorrer, desde as pessoas que vivenciam isso até as pessoas que estão ali próximas e podem também prestar algum tipo de ajuda. Acredito que seja isso. Alguma dúvida? Amanda, eu tenho uma pergunta assim, para fazer. O perfil dessas mulheres que sofrem esses tipos de violência, qual é o perfil dela, os perfis dela? Que sofrem os maus tratos? Você chegou a dar uma olhada, uma pesquisada, os perfis dela? Em toda a classe social? Sim. Porque, assim, a gente sabe Não. que a baixa escolarização... Geralmente... Geralmente as mulheres de classe social mais baixa são as mais afetadas, né? Justamente pelo que eu comentei anteriormente, que um dos fatos que não levam a você denunciar o agressor é a falta de apoio e a falta de recurso em si, do lado financeiro. Então, essa dependência causa uma certa denúncia, né, que a denúncia seja mais lenta e tudo mais. Deu para compreender? Acaba não fazendo as denúncias, ou quando ela faz, ela volta atrás. Isso. Porque ela não tem saída, ela não tem apoio, né? Ok. Por causa da dependência financeira, na maioria das vezes. Sim. Amanda, muito obrigado aí pela sua participação também, tá? Muito pertinente, muito boa mesmo, bem concisa, bem precisa, né? Helga, o telefone do atendimento à mulher é 180, né? Isso, 180. Deixa eu colocar aqui de novo, ó, vocês que estão nos assistindo. Eu posso interferir aí, Rogério? Apoio às mulheres. Um momentinho, Vânia. Apoio às mulheres, tá? Vocês podem anotar, é 180. Central de Atendimento à Mulher. Central de Atendimento às Mulheres. Eu coloquei apoio às mulheres, mas eu acho que já... Ivone, pode falar. A pergunta eu não sei como que está em Sinop, esse telefone, esse contato para fazer denúncias de violências e maltratos em todas as esferas. Quando a criança está sendo violentada, ela sofre abuso, quando a violência doméstica ocorre, e quando o idoso está sofrendo, é o mesmo, porque, tipo, em várias regiões do Brasil, é um número único, porque ele é familiar, ele já é para todos os tipos de violência. Não sei como que está a Sinop. Eu não sei como, Helga, como que está? Vamos colocar aqui. Na verdade, esse número eu levantei apenas com esse nome, de Central de Atendimento à Mulher. Ali ela vai ligar para saber o que ela deve fazer. E o 190 é quando tem que ter uma ajuda imediata. Foi isso que eu levantei. Então, um exemplo. Eu quis ser Central de Atendimento às Mulheres, representando a família. Né? Então, eu creio que seja para... Atendimento... Estou colocando aqui já, mudando, as mulheres, assim. Vai ficar melhor. Bom, tá aí, ó. Não, não é isso, não é isso aqui. Essa é a indicação da professora que ela vai fazer daqui a pouquinho. Bom, Central de Atendimento às Mulheres. Pessoal, bacana. Vocês foram muito bem, tá? Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E agora a gente volta com a professora para ela fazer o fechamento aí
das suas queridas alunas. Vai lá, professora. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. Tem algumas indicações que eu quero estar fazendo, né? O Rogério vai estar colocando. Gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês nesse projeto que foi idealizado, surgiu na sala de aula, idealizado por nós, a participação nisso, a preocupação de vocês em trazer temas relevantes, e que isso vá se repetindo, que o projeto Cérebro, Comportamento e Emoções tenha uma longevidade, viu, Ivone? Com certeza. Uma longevidade. Obrigado, Ananda, pela participação, Helga também, o Rogério, que toda vez está presente, né, nos direcionando com relação às mídias, às questões aí tecnológicas, que todos nós estamos tendo que nos adaptar em função da pandemia. Muito obrigado, Rogério. Tá? Então, tem algumas indicações, tem alguns filmes importantes. Vidas Partidas, é um filme bastante interessante que vai abordar essa questão da violência. Né? Mais algum, né, Rogério, que eu lhe passei? Uhum. O Silêncio dos Inocentes, também bastante importante, relevante, para que a gente possa, talvez até algum dia, trazê-los em discussão numa outra oportunidade, tá? Então, gostaria aqui de deixar minhas considerações finais. Um abraço a todos, né, Rogério? Não sei como está o nosso tempo. Nós já estamos com 1h17 aqui. Ai, que pouco tempo, Rogério. Passa tão rápido, né? Pois é. A saudade é grande e a gente quer falar, porque a gente está... da saudade, né? Aí eu queria passar também algumas coisas que eu pesquisei, um filme maravilhoso e um documentário que fala muito sobre tudo isso, e um documentário, Rogério. Você poderia colocar aí? Mas você mandou aqui para mim ou não? Mandei, mas eu posso falar aqui, se você não tem, eu vou falar, porque eu tive o prazer de ler e de assistir. Você pode falar, então. Posso falar? Dar um tempinho aí? Então, eu quero recomendar para os jovens que têm aí seus 20, 30 anos, se eu fosse mais jovem, aliás, se eu fosse mais jovem, eu gostaria de ter lido esse livro com 20 anos, mas eu li ele agora há pouco tempo. Chama Velhice, da Simone Beauvoir. Ele é sensacional. É um livro, desde presente para as pessoas que você ama. Outro documentário muito interessante é Envelhecência. Ele é espetacular, um documentário. Assista com as pessoas que você ama, com seu avô, com sua mãe. Outro filme maravilhoso, que fala muito da doença, do AVC, que a gente estudou cérebro e comportamento, e fala sobre o comportamento, é um casal de idosos, chama Amour. É um filme francês que ganhou vários Oscars, concorreu a vários prêmios. É exatamente aquilo que um casal chega ao final da vida e ocorre uma história muito triste, que é a falta de saúde, o comportamento muda, e ele mata a própria esposa pela dor. Então, eu recomendo que todos possam ver. Muito obrigada, boa noite. Então, esses filmes são bastante interessantes. Esse documentário, Envelhecência, né, ele é, assim, muito importante para que as pessoas possam assistir. A velhice também, isso é importantíssimo, né? Professora, esse daí da velhice? Já leu? Da velhice, da Simone Beauvoir? Nossa, é isso muito bom.
Muito bem. Então, o pessoal que ainda não teve a oportunidade de lidar com esses materiais, assim, eu sou apaixonada também pela questão da senescência, da idade, procuro acompanhar bastante essa questão, porque eu tenho meu pai de 92 anos, e é uma pessoa que está bem, está lúcida, está interagindo, então isso é muito importante. E eu procuro, assim, como você disse, né, nessa fase de pandemia, adaptar algumas questões importantes para ele. Então, eram vários filmes na Netflix, tal, aí eu parei, pensei e falei, peraí, tem que acontecer algo que o estimule mais. Né? E ele era ferroviário, ele era contador numa ferrovia. Então eu falei, nossa, eu tenho que trazer algo que estimule um pouco mais. E comecei a encontrar filmes que tinham trens envolvidos, né? Que tinha ferrovia, que tinha... E ele começou a se empolgar muito mais com determinadas questões. Então, aquela questão que eu falo para vocês, da memória relacional, né? Da gente se identificar e gostar daquilo que a gente faz. Então, de repente, me vem os cliques assim. Então, tudo que aparece em termos do idoso, de criatividade, então, eu estou meio que envolvida. Ok. Muito obrigado, gente, a todos vocês. Pessoal, a todos vocês que participaram, que nos acompanharam, muito obrigado, gratidão a todos vocês. Bom, nós estivemos aqui hoje com a professora Márcia Cerebrino, com a Elga, que é aluna acadêmica em psicologia, a Nanda também é acadêmica em psicologia, Ivone também é acadêmica em psicologia. Para quem não me conhece, eu sou Rogério Ribeiro, sou palestrante, sou também acadêmico em psicologia, também trabalho com treinamento comportamental e life coach, tá? Se precisar dos nossos trabalhos, estou à disposição, estamos aí. Temos um projeto que eu estou com muita vontade de retornar a ele, que são as minhas palestras voluntárias, a palestra Valores, que o ano passado atendeu mais de 10 mil pessoas aqui dentro de Sinop. Então, a gente estamos à disposição de vocês. Muito obrigado a todos mesmo. Se vocês precisarem da professora, ela atende... Professor, pode falar onde a senhora atende aí, que eu não trouxe a anotação aqui. Fala aí. Eu atendo na Clínica do Coração, na Rua das Amendoeiras, 267. Tenho todo um trabalho de avaliação neuropsicológica, de estimulação cerebral para idosos. O meu trabalho é dentro da neurociência, né? Estimulação cerebral. Então, tá vendo? Fica juntinho dela para ela cuidar do meu cérebro. A otimização já, né? Ela está contratada já para cuidar de nós. A otimização de caminhos neurais, através de estímulos visuais, auditivos e uma série de questões, de técnicas inovadoras da neurociência. Bacana, muito obrigado, pessoal aí participando, dando os parabéns. É muito bom. Agradecer esse pessoal, né? Agradecer. Então tá jóia, gente. Um abraço a todos vocês, boa noite, bom descanso, boa janta. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Nós nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Sim, Tchau, tchau.